Não preciso saber quem você é, eu só preciso saber com quem você anda para entender quem você vai se tornar. Porque tudo começa no ambiente. O conhecimento certo está com a pessoa certa e a pessoa certa ela está no ambiente certo. Se você estiver no ambiente errado, você não encontra a pessoa certa. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é feito para você, empresário, viver com mais lucro, liberdade e alinhado ao seu propósito. Eu sou Carol Santos, sou sua mentora nessa jornada e hoje estou num episódio muito mais do que especial. Você está vendo que eu estou num ambiente diferente, com um convidado super especial, ao qual eu tive privilégio de estar aqui nesse dia com ele. Sentamos à mesa, almoçamos, ouvi bastante ensinamentos, muita sabedoria na conversa. E para mim é uma honra realmente estar aqui apresentando para vocês esse podcast diretamente da casa do meu convidado Bruno Avelar, que dispensa comentários. Eu ia ler um comentário deu certo, hein, esse podcast, uma explicação enorme, mas dispensa. Esse podcast deu certo, esse podcast estava para sair, já tinha tempo. No tempo de Deus tem que tudo dar certo. Te agradeço pela paciência e por entender a correria da vida da gente, mas você viu um pouquinho como é que funciona estando aqui comigo hoje. É bom demais, né? É bom. Eu falo que quando você achar que está ruim, lembre do dia 1. O dia 1 foi quando você pediu para estar vivendo tudo que está vivendo. Perfeito, exatamente isso. Gratidão, Bruno, pela oportunidade, pela abertura. Gente, vocês que já me acompanham sabem que eu começo sempre com uma pergunta e com o Bruno não vai ser diferente. A pergunta vai ser a mesma. Bruno, o que é liberdade para você? Liberdade para mim, primeira coisa é ter paz, né? Porque não adianta a gente ter liberdade geográfica e não ter liberdade mental. Bom. A gente estava almoçando ali agora, eu estava falando sobre isso, né? O quão é importante a gente dizer não para coisas boas na vida. Porque dizer não para coisas ruins, todo mundo diz. É fácil. É fácil, mas dizer não para coisas boas, né? Porque eu falo que tudo dá dinheiro. Uhum. E a gente recebe convite o tempo todo para fazer um monte de coisa, né? E tudo dá dinheiro. Tudo que você colocar 100% do tempo, do foco, da energia, da imagem, vai dar resultado, né? Se você buscar o conhecimento, obviamente, né, e aplicar, mas para mim, a gente ter, né, a paz que transcende todo entendimento que só Deus dá, né, ter a liberdade emocional, a liberdade mental, né, de não estar com a cabeça cheia, no mundo que a gente vive hoje, que todo mundo cobra muito produtividade o tempo todo, né, e você tem que se virar para dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para mim, hoje, meu tempo ele é inegociável. Boa. E eu vejo, tanto pelos empresários que eu acompanho, imagino que você também tenha muita rotina com empresários que têm essa agenda lotada, essa vida louca, a gente conversou um pouco sobre isso no almoço, né? O quanto se tornou um padrão aceitável para muita gente. Eu, graças a Deus, já me libertei dessa cruz aí de viver dessa forma e hoje eu escolho realmente o que eu quero, onde eu quero, como eu quero. Entendo isso que é uma liberdade, que é um privilégio para poucos, mas que na minha missão faz parte ajudar esses empresários a enxergar isso. A pergunta é, você já foi essa pessoa que viveu nessa corrida do rato, nessa loucura, nesse ciclo infinito, buscando resultado, sem enxergar ali o momento de fôlego, de pausa? Como é que foi isso para você? Eu falo que as pessoas normalmente elas até chegam no seu destino final, né, atingindo aí os objetivos, mas não chegam inteiras, né? Chegam destruídas. E destruídas em vários sentidos, né? Fisicamente, emocionalmente. Mas eu já fui esse cara assim. E eu tive o conselho de um cara chamado Cacá Diniz, né? Que ele chegou para mim e falou assim, cara, lê esse livro aqui. Fui ver, era o livro A Única Coisa, né? E na hora que você entender sobre esse livro aqui, as coisas vão começar a fluir melhor para vocês. Foi em 2016. Até então você estava... Até então eu era o cara que dizia sim para tudo, coisa boa, coisa ruim, coisa mais ou menos, e fazia tudo. Eu era o dito bombeiro, né, apagador de incêndio. Para todo mundo. Para todo mundo. E para você? Agora fazia para os outros, fazia para você também? Exatamente. Não fazia nada. Fazia mais para os outros que para mim. É igual, hoje a gente ouve muita gente falando assim, Deus falou comigo que eu tenho que cuidar de mulheres. Mas aí a gente olha para a pessoa, está precisando cuidar dela, né? Tipo, como é que você vai cuidar de alguém quando você está precisando cuidar de você? Né? Então, eu acho que tem uma fala no avião quando você entra, que é,
Quando as máscaras caírem, primeiro coloca o oxigênio em você e depois na criança que está ao seu lado. Né? Porque não adianta você querer salvar o seu filho, porque ele é seu filho, se você não tem oxigênio para você, porque, consequentemente, se você colocar a máscara nele, ele vai morrer também, porque você não vai ter oxigênio, você vai morrer, não vai conseguir cuidar dele ali no momento do pânico, ele vai morrer também. Então a gente precisa ter a clareza se o momento que a gente está vivendo, a gente precisa cuidar primeiro da gente ou dos outros. Né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que precisa de ajuda, a gente precisa sim fazer a nossa parte, mas nós estamos num mundo de 8 bilhões de pessoas. Acho que ninguém sozinho vai resolver o problema do mundo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que estar bem. Primeiro a gente tem que cuidar da gente e dos nossos. E o seu ponto, então, de despertar para esse se cuidar e desacelerar foi a partir desse livro, dessa orientação do Cacá? Foi a partir desse conselho do Cacá. Show. Né? E ali eu entendi muito sobre foco, né? Sobre o que é o poder do foco quando colocado na coisa certa. Bacana. Falando até do poder de livros, né? Estava conversando até com o pessoal dos bastidores aqui sobre livros hoje. Como os livros têm poder de mudar a vida das pessoas a partir de uma informação que já está compilada ali através da experiência de outras pessoas e muitas vezes ele é o canal mais acessível para chegar na cabeça de alguém, na mente de alguém. O conhecimento ele transforma, né? É poderoso. É a única coisa que liberta a pessoa para crescer, prosperar na vida é o conhecimento. Por isso que eu amo o mundo da educação, por isso que eu estou imerso no mundo da educação, né? Hoje a minha vida é educação empresarial. Então, isso transforma. Eu li no seu livro, o Conectando Almas. Eu vi assim, muita essência, muita verdade, e algo que me chamou a atenção, até anotei aqui, né? Você fala muito de propósito, de Deus, conexão, mas a forma como você alinha tudo isso é muito única. Eu vi ali uma identidade muito assim, forte, muito única, que eu não achei em nenhum outro livro. Mas a pergunta é, como é que você alinha essa questão da maturidade espiritual com o propósito, né? Como é que esses temas se conectam? Para quem não lê o livro, né? Para quem talvez não tenha tanto acesso à forma do Avelar pensar, como é que você costura essa linha? Eu sou um cara que eu vou fazendo as coisas meio no flow, sabe? É igual a pessoa pergunta assim, você prepara a palestra? Não. Por quê? Porque eu falo assim, o meu embasamento ele é bíblico, né? Eu falo que eu não sou cientista, senão o meu embasamento seria ciência. E a Bíblia diz que quando você for falar da palavra de Deus, né? Quando você for entregar, que não se preocupar com isso, porque o Espírito Santo de Deus colocará em você a mensagem. Então a gente não tem a obrigação de convencer ninguém, a gente tem a obrigação de lançar a palavra. Então até quando eu vou escrever, eu vou no flow, sabe? Tipo, só quem está assistindo a gente aqui que talvez seja cristão vai entender, mas vem de Deus, sabe? Tipo, e você vai, e aí às vezes eu escrevo e eu vou ler e eu falo, fui eu que escrevi isso. Engraçado, né? Mas eu vou no flow, eu não tenho nenhuma regra de como compor, de como eu, sabe? Eu vou, e é genuíno, é aquilo que eu vivo, né? Tudo que está escrito no livro Conectando Almas é exatamente o que eu vivo, na prática. 100%. O flow, a conexão, a espontaneidade, é muito fruto do Espírito. Né? A intencionalidade, né? A genuinidade, assim, tudo que está ali é o que eu vivo diariamente na minha vida. E sempre foi assim, Bruno? Sempre foi assim. Sempre teve essa espiritualidade, esse alinhamento espiritual, essa presença? Sempre. Minha avó era muito católica, né? Então ela estava sempre ali com a Bíblia, desde eu pequenininho, assim, eu lembro ela lendo a Bíblia ali, falando de Deus. E aí quando você cresce nesse ambiente, não tem como, né? Você não ser impactado. Eu me converti em 2008 e me tornei cristão, mas não é sobre religião, né? Eu falo que parede de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Né? Então, não é sobre religião. Eu brinco nas minhas palestras, né, que eu começo a falar de Deus, de Bíblia, eu falo, não tem problema falar de Deus não, né? Eu não sou pastor, e fica tranquilo que eu não vou pedir dízimo nem oferta. Mas o meu embasamento ele é 100% bíblico. Então, eu modelo Jesus em tudo que eu faço, pelo menos eu tento, né? Ninguém vai ser igual a ele. Impossível, né? E você percebeu já ao longo dessa jornada, majoritariamente você trabalha com empresários, né? Resistência ou certo preconceito, alguma rejeição
por aquilo que você estava levando, porque você carrega a palavra, porque você leva isso abertamente? Então, é isso que eu falei agora, né? Eu só tenho a obrigação de lançar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Acho que quando as pessoas vêm assim, elas já vêm buscando isso, sabe? Mesmo que às vezes alguns falam que não, porque eu preciso de conhecimento empresarial, network e tal, mas... Preciso vender mais, né? A pessoa vem com sede de aproximar mais de Deus, de conhecer mais. Tá todo mundo muito sobrecarregado, muito cansado, né? As pessoas estão muito carentes. E eu sou um bom ouvinte, né? Eu falo bastante porque eu tenho que falar nos palcos aqui no podcast, mas eu sou um bom ouvinte, né? No meu ecossistema da confraria, eu sou o cara que senta e escuto. Porque a única forma que a gente tem de solucionar o problema dos outros é escutando. Não dá para chegar, né, com os dois pés na porta e olha, é assim que funciona. Acho que cada dor requer um diagnóstico. E você lança esses diagnósticos a partir sempre da palavra, do fundamento. Sempre do fundamento. A Bíblia tem solução para tudo, né? Tem. Para todas as coisas. É impressionante. Qual foi, assim, de repente, a situação mais desafiadora que você presenciou, que tinha uma necessidade de um direcionamento, mas havia talvez uma dificuldade da pessoa em querer receber? Passou por algo assim? Passei e passo frequentemente, né? Porque, a não ser aquelas pessoas que de fato pagam um preço para receber um conselho, normalmente, quando o conselho ele é de graça, a pessoa não dá valor. Porque muitas das vezes quando a pessoa vem te pedir um conselho, ela não está querendo um conselho, ela está querendo que você concorde com aquilo que ela quer fazer. Validar o problema. Ela está querendo que você valide o que ela quer fazer. Verdade. Né? Então eu tenho uma preguiça, assim, às vezes, de dar conselho, porque a pessoa já vem te perguntando, mas tentando te convencer com que, tipo, o que ela pensa está certo. Entendeu? Então existe sim muita resistência, né? É difícil. Eu falo assim, é tão simples você poder alcançar um objetivo, é só você dar ouvido para alguém que já chegou, pagar o preço, escutar, aplicar, fazer, aí você vai chegar também, questão de tempo, né? Vai dar certo. Você tocou, já fica atento aqui, gente, aqui tem possivelmente algo muito importante para você pegar. O Bruno comentou sobre ambiente. Você cresceu no ambiente da tua avó, da presente ali, né, já com a palavra na mão, e você cresceu nesse ambiente, e você também provoca muito as pessoas para estarem em ambientes. Sim. Fala pra gente, né, pro empreendedor que está em casa, talvez ali está num desafio de crescimento, ou seja, até mesmo espiritual, familiar, financeiro na empresa. Qual é o poder efetivo de um ambiente, ou dele mudar de ambiente, para ele conseguir avançar e superar esse desafio, esse problema que ele vem vivendo? Olha, até quando a pessoa vai buscar educação empresarial, que, né, ela vai atrás de um programa educacional e lá ela vai ter conhecimento. Ela sai do ambiente que ela está e vai atrás disso em algum lugar. Né? Eu falo que nós somos, aquele ditado, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, financeiramente, emocionalmente, enfim. Eu falo que você é o entorno no qual você convive. Né? Eu falo assim, eu não preciso saber quem você é, eu só preciso saber com quem você anda para entender quem você vai se tornar. Né? Porque tudo começa no ambiente. O conhecimento certo está com a pessoa certa, e a pessoa certa ela está no ambiente certo. Se você estiver no ambiente errado, você não encontra a pessoa certa. Né? Então, eu gosto de falar sobre um bispo americano que chama T.D. Jakes. Ele diz assim, se você quer ser como eles, caminhe como eles, coma como eles, se comporte como eles e frequente os lugares onde eles estão. Então, aonde você quer chegar? Né? Se você tiver clareza de onde você quer chegar e quem são as pessoas que podem te ajudar, você só vai precisar descobrir aonde elas estão. Elas estão em um ambiente que certamente não é o que você está agora. E se você descobrir o ambiente onde essas pessoas estão e você entender sobre pagar o preço do acesso para acessar essas pessoas, né, a partir do momento que você acessá-las, você vai ter um conhecimento que você ainda não tem. Então eu costumo dizer que o conhecimento que te trouxe até aqui não necessariamente te leva daqui adiante. Daqui adiante você vai precisar, de fato, de conhecer novas pessoas para criar novas conexões. Essas conexões você vai ter que transformar em relacionamentos, porque relacionamento é diferente de conexão, né? E aí quando você tem relacionamento, você adquire o conhecimento e esse conhecimento aplicado te traz novos resultados na vida e nos negócios. Boa. Vamos mergulhar um pouquinho nessa questão das conexões, acesso. Você falou de pagar acesso. O que seria pagar acesso e como acessar e permanecer também, né? Que às vezes a pessoa paga, mas não consegue
permanecer naquele ambiente. É porque permanecer não tem a ver com o preço que você pagou, porque acesso não garante permanência. Permanecer tem a ver com o seu comportamento, com a sua postura e com o seu nível de generosidade. Porque a pessoa te dá o acesso porque ela enxergou algo em você, mesmo, ou que se você tenha pago o acesso. Você não garante o acesso pagando o acesso. Né? Então vai depender muito do seu comportamento, da sua postura, né? da sua generosidade, do quanto você serve, do quanto você resolve problemas. Né? Eu costumo dizer que dinheiro, para você ganhar o dinheiro, você precisa resolver o problema. Né? O dinheiro ele mora no problema. Você resolve o problema e você ganha dinheiro e é promovido. A promoção também mora no problema. Isso está na Bíblia. Né? Quando você vai pegar a maior crise do Egito, né? Faraó tinha um sonho, mas não tinha revelação. Foi José que saiu da cadeia, porque o copeiro falou que ele revelava sonho, e foi lá revelar o sonho de Faraó. Revelou e resolveu. Né? Então o cara estava na cadeia, mas ele virou governador do Egito. Por quê? Porque ele resolveu um problema. E aí ele foi promovido. Então, as pessoas querem ser promovidas, querem ter prosperidade sem resolver o problema dos outros. Eu falo que resolver o nosso problema é problema nosso. Pronto. Você sai do patamar de conhecido para reconhecido quando você para a sua vida para resolver o problema do próximo. Você sabe que eu estava falando com um amigo ontem, falei assim, eu tenho um time, né, grande hoje de colaboradores, não é para resolver os meus problemas. Não é para resolver o problema dos outros. Eu tenho um ecossistema gigantesco que é a confraria, hoje são 175 pessoas que me pagam R$1 milhão por ano para poder ajudá-los na empresa, na vida, nos negócios. Só que eu tenho um time gigantesco para poder passar o tempo todo resolvendo o problema deles. Resolver o meu é problema meu. Eu tenho que dar conta de resolver o meu e resolver o dos outros. É assim que eu crio o relacionamento de alta performance. É assim que eu crio o real networking, né? Vamos entender melhor o que seria esse resolver problema. O pessoal te traz o quê? Qual é a demanda mais recorrente? Traz de tudo, sei lá. Puf, tem... que mais aparece? Acho que o problema de todo mundo, inicialmente, é dinheiro. Dinheiro. É grana, é dinheiro. Ou lidar com a falta, ou lidar com o excesso? Sabia que ter dinheiro dá trabalho? Eu não sei o quanto dinheiro você tem, também não precisa falar, mas... Eu achava que o dia que eu ganhasse dinheiro, minha vida ia ficar mais fácil, ficou mais difícil. Você tem que preocupar em blindar as coisas. É outro problema. Né? Mas já não é meu, eu tenho que blindar o que é meu. Cara, ter dinheiro dá trabalho. Né? Ter dinheiro dá trabalho e eu achei que quando eu ganhasse um certo dinheiro, eu ia poder fazer o que eu quisesse. Hoje tem um monte de gente para mandar em mim. Eu quero gastar um dinheiro, eu tenho que pedir para o financeiro. Eu quero fazer uma coisa, eu tenho que falar com a minha assessora para ver se eu tenho lugar na agenda, porque a minha agenda já está lotada. Hoje mesmo eu briguei com ela, falei, para de encher minha agenda. Né? Tipo, ela lota minha agenda, parece que a meta dela da semana é encher minha agenda. Falei, cara, para de encher minha agenda, senão eu não consigo fazer nada. Aí eu brigo com ela por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa, ela fala, não tem como, sua agenda está cheia. Né? Então, assim, tem um monte de gente para mandar em você quando você ganhar esse dinheiro que você está sonhando ganhar aí. Então aproveita até essa fase das vacas magras, que é boa também. Pelo menos você vai ter que... Eu garanto que agora você não está tendo que preocupar com algumas coisas que você vai ter que preocupar quando você tiver dinheiro. Mas o problema do dinheiro que chega é o como gerir o dinheiro. Como gerir o dinheiro. Porque quem já está pagando 1 milhão já está no outro nível, né? Não é o como eu faço 1 milhão, é o como é que eu cuido dos próximos milhões. É isso aí. Que aí você já está na fase de multiplicar a riqueza. Né? E aí entra um fator que, para muita gente que ainda não chegou nessa fase, acaba sendo esse mito que você falou, né? Quando eu tiver dinheiro, minha vida está resolvida. Não, só mudou de fase. Né? Só mudou de fase. Só mudou de fase. E as pessoas ficam esperando ter as coisas para poder desfrutar da vida, né? E não é assim. Você desfruta na jornada. Isso. Ninguém tem um amanhã garantido. Até porque tem muita gente que acha que vai ser feliz quando tiver dinheiro, quando não tiver mais dívida. Você tem que ser feliz hoje com o que você tem, do jeito que é, e desfrutar na jornada, porque é um dia após o outro. E é um princípio de gratidão também, né? Exatamente. O coração grato atrai o favor de Deus, né? Bom, e aí é o fator de prosperidade, né? O grato prospera. O grato prospera. Maravilhoso. Tá anotando, gente? Vê se tá fazendo sentido. Agora eu vou aprofundar ainda mais, porque tem um fator aqui que a gente estava conversando no almoço que eu acredito que vai fazer... Acredito não, tenho certeza, vai fazer total diferença na tua vida quando você entender isso. O Bruno trafega em ambientes de empresários multibilionários, grandes jogadores de futebol, gente que já resolveu o jogo do dinheiro faz tempo. Né? E isso, grandes influenciadores, enfim. Mas esse pessoal continua ativo, continua trabalhando, continua seguindo a vida com energia, né? E produzindo muito.
O que move essas pessoas a continuar fazendo o que fazem, mesmo quando o dinheiro já não é mais o problema? É que não é sobre copo cheio, né? É sobre copo transbordante. O copo cheio só serve para você, né? E a gente tem que ser como um rio que corre e transborda no mar, porque é a única forma pela qual eu entendo que a gente pode continuar aqui na Terra cumprindo a nossa missão e o nosso propósito, porque todos nós estamos aqui para poder facilitar a vida do próximo. Porque eu falo que somos árvores que damos frutos, e os frutos que nós damos alimentam pessoas, e o fruto que outras pessoas dão nos alimentam. Então ninguém alimenta a si próprio, né? É um pelo outro. Então essas pessoas, elas continuam transbordando, porque sabem que quanto mais crescerem, mais vão ser, né, serão capazes de ajudar, de contribuir. E é esse o jogo da Terra, né? Entender o sentido da vida, de verdade. Exatamente. Entenderam, gente? Porque eu já fui a pessoa que quando eu tinha lá 18, 19 anos, eu pensava assim, com 40 anos eu quero aposentar, eu quero, quem não pensou eu quero sossegar na vida, né? Eu não quero mais ter trabalho, porque eu trabalho desde os 14, quando é família, né? Na empresa da família. Sim. Então comecei cedo, lá com 18, falei, lá com 40 eu quero, né, pendurar a chuteira e ficar sossegadinha, né? Quero rodar o mundo, como dizem muitos, né? Mas já pendurou a chuteira? Não precisa. Não precisa. Eu entendi que a alegria está no servir, eu entendi que a alegria está em continuar produzindo, em continuar frutificando. E é exatamente esse mito que eu quero quebrar aqui, né? Muita gente não precisa mais trabalhar faz tempo, né? A gente vê muitas pessoas que parece que tem uma energia tão diferente para segunda-feira chegar e fazer o que tem que ser feito de uma forma extraordinária, e fazem. E já tem outras pessoas que não tem nem o do mês garantido e está querendo parar com tudo, né? Parar de trabalhar. É o famoso sobrevivente, né? Ele ganha um dinheirinho, aí sobrevive, na hora que aperta ele vai correr atrás de novo e vive nessa corrida. Do rato, né? Corrida do rato. Entenderam, gente, a importância disso? No meu livro, A Liberdade Empresarial, está no terceiro bloco, o terceiro pilar, inclusive chegou um para você lá no evento. Eu deixei um livrinho para você, você já tinha ido embora, mas eu deixei lá no evento um livrinho preto. Eu acho que colocaram lá. Liberdade Empresarial. Sim. O terceiro pilar é o propósito. Porque depois que a vida está com as contas pagas, teus filhos já estão na melhor escola particular, teu plano de saúde está coberto, tua casa está bonitinha, quitada, por que você vai continuar na segunda-feira? Exatamente. E aí tem algo maior que essas pessoas que a gente está conversando aqui, que o Bruno acessa diariamente, né, faz parte da tua rotina. Da minha rotina. Já entenderam esse jogo, e isso traz alegria, isso traz energia. Eu falo que quando o motivo é forte, a caminhada é fácil. Se o motivo for fraco, a caminhada se torna difícil. Sensacional. Tem muita gente que não consegue atingir os objetivos porque o motivo que ela colocou para tentar alcançar aquele objetivo não é tão forte assim. Fraco. Né? É fraco. Então, quando você coloca um motivo forte, fica mais fácil. E você vê que geralmente as pessoas que não alcançam algo maior é porque elas colocam o fim nelas mesmas? Elas só querem se servir? Com certeza. Não tem o pensar no próximo, servir, como você traz muito, né? Com certeza. Para mim, hoje, só faz sentido qualquer coisa na Terra se eu estiver fazendo algo pelo próximo, não por mim. Porque eu falo que prosperidade é ter o que eu preciso para cumprir meu propósito na Terra. Eu já tenho mais do que eu mereço. Uau. Eu já tenho mais do que eu mereço. O Brunet traz muito isso, né? Muito. O Brunet é uma inspiração para você, né? Muito. O Brunet é meu... Para mim mas para você ele é brother, né? É meu irmão, meu mentor desde o dia 1 que eu comecei Show. Nessa jornada aí. Qual foi o maior aprendizado que ele te trouxe com tudo que ele já agregou na tua vida? O Brunet me ensinou muito, continua me ensinando, mas o principal é o poder da ação, que é até um livro do Paulo Vieira, né? Mas ele tem um poder de agir muito rápido, né? E é por isso que as coisas acontecem para ele de forma assim grandiosa. Tudo que o Brunet se envolve, ele é muito focado, ele é muito... Excelência, né? Ele tem uma constância que é fora do comum, sabe? Ele é resiliente, o Brunet é diferente. Acho que fica um aprendizado para os empresários aqui também, né? O Brunet é diferente. Excelência, constância, resiliência. Essa execução, capacidade de execução também. Ele é muito focado, ele aprende todo dia com ele, aprende até hoje, né? Desde 2018 aprendendo. Sensacional. Uma dificuldade que eu vejo muito, e talvez você seja essa pessoa que está assistindo aí, dificuldade de execução. Faz curso, lê livro, aprende um monte, não executa nada, não tem essa
Olha, eu pegada, conheço muita gente com obesidade mental de conhecimento. A pessoa já foi nos 200 eventos, já fez não sei quantas mentorias, mas não aplica nada do que aprende. Né? E ideia foi feita para ser queimada, porque eu falo que você aprendeu na 5ª série que você nasce, cresce, reproduz e morre. Então você tem uma certeza ou incerteza. A certeza que vai morrer, incerteza de quando. Né? Tá esperando qual vida para poder fazer aquilo que você tanto quer fazer. Tá esperando de quem? Porque a solução que você espera dos outros, ela tá dentro de você. Pegaram, gente. E as pessoas ficam criando uma expectativa que vai aparecer alguém, vai cair um anjo do céu. Às vezes é a busca de uma pílula mágica, né? De uma não solução existe. milagrosa que vai resolver que cria todos a tua os problemas da história, vida. é você que conta a tua história. Ninguém vai fazer por você, só o que você pode fazer. O sonho, ele é individual. Sensacional. Bruno, na tua história, né, você veio de uma família bastante simples, né? Você conta na tua trajetória, né? Essa questão lá da quebra do seu pai, que teve uma dificuldade financeira muito grande. E toda a jornada que você trilhou foi sempre, né, a linha do tempo que você conta é um crescimento. Teve um momento em que esse crescimento deixou de ser linear, passou a ser exponencial, que ali a coisa começou a ficar desproporcional com o teu esforço. Como foi isso? Que momento foi esse? Teve quando eu entro na vida do Neymar. Aí foi um crescimento que ele foi muito maior do que o meu esforço. Contrariou a lógica. Contrariou a lógica. Como que foi essa entrada? Quando eu entrei ali em 2023, que eu subi no palco dele pela primeira vez, a oportunidade foi me dada pelo Vidomar Batista, ali mudou o jogo, ali as coisas viraram, ali de fato tudo aconteceu. Que foi no leilão. Que foi no primeiro leilão dele em 2023. E aconteceu quando eu subo no palco e pego lá uns bonés e vendo os bonés a 2, 3 mil reais, eram 250 bonés. Aí acabou. Daquele momento para frente ali, eu consegui ter clareza. Falei, cara, agora não vai ser mais igual. Agora... O que mudou aí dentro? Aqui dentro não mudou nada. Aqui dentro eu só tive a certeza que eu estava indo para um lugar muito maior. Mas é porque assim, nós estamos falando hoje do maior ídolo em atividade do Brasil, né? Ele é como se a gente estivesse vivendo uma era assim, Ayrton Senna. É o Neymar hoje. Qual é o outro ídolo que o Brasil tem hoje em atividade? Verdade. Em atividade. O Brasil tem muitos ídolos, né? Mas em atividade é o único. Não tem mais ninguém do tamanho do Neymar. Basta você olhar para o Instagram, são 240 milhões de seguidores. É o maior Instagram da América Latina, né? O maior do Brasil. Caramba. Então, o segundo maior, se eu não me engano, é do Ronaldinho Gaúcho, com 73 milhões, algo assim. Então, assim, não tem como você discutir os resultados do Neymar. E eu tive esse privilégio, assim, um presente de Deus, de estar próximo, de fazer negócios, né? De poder aprender, de sentar na mesma mesa. Então, esse foi o ponto de virada, o ponto-chave de virada. Ele mudou tuas relações, teus negócios? Mudou tudo. Sensacional. Mudou tudo, mudou a forma de como eu via negócio, mudou a forma de como eu via negociar, né? Mudou tudo. E eu tô falando de Neymar e tá todo mundo pensando que eu tô falando do Neymar Júnior. Sim, Neymar Júnior é jogador, né? Mas quem gere toda essa estrutura por trás é o Neymar personagem, pai. Tem o... Então assim, hoje eu me tornei um braço direito do pai, né? E Juninho é um cara que, sem comentários, né? Tudo que ele construiu, os números dizem sobre ele, ninguém precisa falar, né? Ele tem marcas extraordinárias na carreira. Mas e aí quando eu falo de negócio, eu falo do pai, né? Um cara que me abraçou, que me apoia, que a gente criou uma relação de amizade gigantesca e que eu amo demais e aprendo muito todos os dias. Ele que faz toda a gestão do projeto Neymar. Né? Tudo, 100%. Falando em projeto, tem o Instituto Neymar, né? Que é uma referência enorme, né? Quantas crianças hoje são atendidas lá? Todos os dias passam pelo Instituto Neymar, em torno de 3 mil crianças e 7 mil adultos. Uau! Todos os dias, lá na Praia Grande. Projeto educativo, esportes. Educação, a criança entra lá com 7 anos de idade e ela sai com 18 já indo trabalhar nos cruzeiros, da Costa Cruzeiros. Ela já sai com uma profissão, já sai falando inglês, ou espanhol, ou francês. Como é pra você, assim, o teu sentimento, fazer parte disso? É presente de Deus, né?
Tem muita coisa na minha vida que a matemática não consegue explicar, não, nem a ciência. Ninguém explica. É só Deus. Eu falo que é assim, ó, vão abrir parênteses, escrever milagre, fecha parênteses, continua a conversa. Não tem como ser de outra forma. Bom demais. E como que essas crianças enxergam essas oportunidades? Porque muitas vêm de famílias carentes, sem perspectiva, né? O quanto eles têm essa percepção desse privilégio que eles estão recebendo. Eu acho que o que motiva essas crianças a quererem estar no Instituto é o nome Neymar Júnior, né? Entendi. Isso ali é o que... eu acho que elas olham assim para a figura do Neymar e tipo, eu quero isso para minha vida, meu sonho é ser como o Neymar. E elas acabam estando num lugar onde é mantido, né, por ele e tem a imagem dele, então é o ídolo. E aí isso aí mexe com a cabecinha das crianças. Que legal. É bom ter referências, né? Tá doido. Neymar, imagina. Onde você estuda? Eu estudo no Instituto Neymar. É outra. Ele já se vem com uma identidade diferente. E ele que paga ainda, imagina. Bancado por ele. Bancado por ele. Sensacional. Bancado por ele. Bom demais. Bruno, nessa contexto todo, né, de crescimento, de evolução, expansão, imagino que você, assim como muitas pessoas que crescem e prosperam, precisaram deixar ambientes. Talvez essas crianças lá também, em determinado momento, vão deixar ambientes, deixar o bairro em que morava, né, os coleguinhas da escola passam a ser outros. Mas para você, como você enxerga essas mudanças de fase, que às vezes os empresários têm isso também? Quando ele era uma portinha no bairro lá, era um nível de relacionamento. Aí ele passou para uma loja maior, para um estabelecimento maior, ou abriu franquias, filiais, enfim, foi mudando o ambiente, mudando a exigência, mudando as rodas. E muita gente acaba não evoluindo porque está preso lá, né? Está preso naquilo que um dia funcionou, um dia foi a roda do fim de semana, né? Como é que você enxerga isso e que dica você daria para os empresários que estão talvez travados pelo crescimento porque a cabeça ficou preso lá nos ambientes do passado, né? Precisa primeiro ter a clareza de que, por exemplo, na Bíblia, toda vez que Deus quis mudar a história de alguém, ele deu um comando, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou lhe mostrar. E aí ele nunca disse o que ele iria fazer, ele só deu um comando e falou, se você tiver coragem, vai que depois eu faço. Ou seja, depois eu te explico. Atitude você toma primeiro, provisão vem depois. Né? Então, provisão só vem depois de atitude. Né? Tem uma frase que diz, dá o passo que Deus coloca o chão. Né? O Cacá Diniz fala uma frase, ele diz assim, que o passo que você vai dar agora vai te tirar, ele não vai te levar para onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você está. Né? E é essencial, de suma importância que você entenda o momento certo de sair de certos ambientes. Mesmo, né? Quando não está enxergando para onde vai. Mesmo quando você não está enxergando. Principalmente se as coisas já estão estagnadas, não acontece, sabe? Travado, sai. Eu morei em 5 países, 20 anos fora do Brasil. E se precisar mudar para o Japão, para a China, a gente vai. Não tem problema nenhum. Mas eu falo que as pessoas falam assim, eu vim para o Brasil em junho de 24, as pessoas me perguntam se eu gosto do Brasil. Eu falo que eu gosto da minha casa. Eu tenho que estar bem aqui dentro, né? Nas 4 paredes. Lá fora, é lá fora. Então, independente da geografia, para mim o que importa é onde eu moro, onde eu descanso, onde eu convivo com os meus filhos, com a minha família. Mas não existe aquela dependência regional de um lugar ou de outro. Em nenhum momento você teve essa raiz firmada na terra ali. Nunca tive. Nunca olhei para isso. E você enxerga nas pessoas que você convive eventualmente isso acontece? Ou quem já prosperou acontece. Já teve que desapegar e não teve jeito? Não, quem prosperou, desapegou. Né? Quem não prosperou ainda, tem muita gente que está muito conectado com a família, né? Não consegue desconectar, com os parentes, né? Com amigos de infância, não consegue arredar o pé daquela geografia. E isso acaba impedindo o crescimento. Com certeza. Porque a subida de nível exige mudança de mesa. Pronto. Não tem como. Isso é inegociável para quem quer crescer. Porque cada nível de crescimento é um nível de pessoas diferente. Então, a não ser que você esteja saciado com aquilo que você tem, com o que você está vivendo, caso contrário, você não vai reclama, ter que né? Aí também não reclama. É só não reclamar. Tudo Exatamente. bem você ficar onde está, só não reclama. Exatamente. Eu falava isso muito para os meus funcionários. Falei, gente, você quer crescer? Tô junto, vou te ajudar, vou te dar o caminho, vou te preparar, vou te dar a oportunidade.
Mas se você não quer crescer, tá tudo bem, só não reclama. Só não reclama, é isso aí. Não enche o saco. Não enche o saco. Se tá feliz, não enche o saco. Mas é muito essa visão, gente. Pega essa sabedoria que o Bruno está compartilhando com a gente, porque muitas vezes você não está avançando porque você está no lugar errado. Você está vivendo um passado que já não pertence mais para o teu momento, não combina mais com quem você tem se tornado, e muitas vezes você vai ter que fazer mudanças. Eu mudei para São Paulo em julho do ano passado, estava morando no interior do Paraná, e muita gente não entendeu nada. E tá tudo bem. Não é para entender. Não é para entender. Tem uma frase que eu falo assim, se fosse para você entender, eu montaria um curso, colocaria lá numa plataforma tipo a QIFI, a Hotmart, e mandaria o link para você arrasta para cima, mas não é para entender, né? Mas esses movimentos são assim, parece loucura? Não é loucura, é só obediência. E muitas vezes quem está olhando de fora não entende. E tá tudo bem, mas o problema é que tem gente que vive em função da aprovação dos outros. E tá aí um outro fator de limitação para o crescimento, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é injusto a gente se comparar com qualquer pessoa, né? Você não sabe o background dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe se ela nasceu num berço de ouro, como se diz por aí, né? Eu, pelo menos, eu tento ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? E serei melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, a única comparação que eu crio é comigo mesmo, né? O que eu posso melhorar que eu ainda não melhorei? Mas se comparar, jamais. Jamais. Isso limita muito, né? Limita muito. Limita, te faz desistir, né? Você olha para o outro e fala, não, mas para mim vai ser impossível chegar. E às vezes é mesmo, né? Tipo, por exemplo, imagina se eu me comparar com o Elon Musk. Cara, o que aquele cara fez é em bilhão, né? Não tem quantos Elon Musks existem, né? Então não dá para se comparar. Mérito dele, esforço dele e tá tudo certo. Tá tudo certo. Maravilha. Bruno, você, diante de todo esse crescimento que você teve, né, ao longo da vida, obviamente que toda escolha traz também uma renúncia. Sim. Tem alguma renúncia que, se você pudesse hoje escolher, falar, não quero abrir mão disso, mas eu vou continuar. Mas você, de alguma forma, renunciou lá atrás, até para ficar de aprendizado pessoal. Tem algo que você, se pudesse escolher, não teria aberto mão? Sair do Brasil. Mas naquele momento foi necessário. Que é a mudança geográfica. Uhum. É o que te fez crescer. É o que me fez crescer. Porque hoje eu entendo que eu mudei e fui embora por falta de conhecimento. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19, 18 para 19. Mas não que foi necessário. Não, eu passei por muita coisa, mas é possível crescer no Brasil. Na verdade, o que me faltava era o conhecimento. E eu achava que eu tinha que ir para fora para dar certo na vida. Não, eu precisava era de mais conhecimento. Então, eu poderia ter mudado geograficamente dentro do Brasil. Uma mudança geográfica, ela pode ser uma mudança de bairro, pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de estado. Não necessariamente uma mudança de país, né? Então, por exemplo, a gente tem um cara que chama Agostinho, aquele maquiador, que ele não é brasileiro, né? Ele é argentino, uruguaio, não sei, alguma coisa assim. E ele saiu do país dele e veio dar certo no Brasil. Ele ficou milionário no Brasil vendendo produto de cosmético aqui. Virou um influenciador gigantesco, né? Então, você vê, um saindo daqui, vindo do Uruguai ou da Argentina, vindo para o Brasil, ou saindo do Brasil indo para Portugal, é outro que sai de Portugal e vai para um país da Europa também, fica todo mundo migrando para poder se encontrar, mas no final mesmo o que determina os resultados, as mudanças, é o conhecimento que você ainda não tem, que você só precisa adquirir. E a quem você serve também, isso influencia? Com certeza, porque é aquilo que eu falei, né? Eu não preciso saber quem você é, eu preciso só entender com quem você anda e assim eu vou saber quem você vai se tornar. Maravilhoso. O que você gostaria de deixar de uma mensagem para os empreendedores brasileiros? Se tiver que levar alguma coisa muito especial do Bruno Avelar para os empreendedores. Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que a situação atual que você está vivendo não define quem você é. Isso tem que ficar claro, né? Não existe fracassado. Existem pessoas que desistem e pessoas que persistem. Fracassado é um momento da sua vida, né? Se você se levantar e decidir se reerguer, você vai dar certo. Não tem quem te pare. Agora, pague o preço para adquirir o conhecimento que você ainda não tem para chegar no lugar que você ainda não chegou. Pagar o preço, quando a gente fala pagar o preço, é você buscar alguém que pode te ensinar aquilo que você sabe que você precisa e que aquela pessoa já chegou nesse lugar onde você pretende chegar,
E aí, de uma forma clara e objetiva, você paga o preço para que essa pessoa te ensine, né? Que é as famosas mentorias. Sim. Aí, né? O povo fala mal de coach, mas não sabe nem que é a palavra coach, né? Muitas das vezes, né? Coach é treinador. Coach não presta. Mas você sabe que é coach? Não. Falei, cara, coach é uma palavra do inglês que significa treinador. Só isso, é uma pessoa que te treina, te capacita, né? Então, assim, pague o preço para quem já chegou onde você pretende chegar, para que você possa adquirir o conhecimento que essa pessoa tem e aplicar na sua vida e nos seus negócios, para que você possa ter novos resultados. Se você voltar no início desse podcast, reassistir tudo, você vai conseguir mudar muitas coisas na tua empresa, na tua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Com certeza. De uma forma absurda. Por quê? Porque ele já chegou onde você provavelmente quer chegar. Se você não quisesse chegar, você não estava assistindo. Você também já chegou. Né? Nós chegamos aqui. Então a gente tem uma trilha já percorrida que a gente está mostrando um caminho. Como é que sai do ponto A e chega no ponto B? Se você está assistindo é porque você tem sede de mudança, sede de conhecimento, sede de prosperidade, sede de uma vida que dá certo, de uma vida livre. Então, segue quem já passou por lá. Nada mais inteligente do que seguir quem já fez, né? E obedecer, né? Ser mentorado é muito ser obediente, né, Bruno? Com certeza. Na vida só cresce quem está de baixa repreensão. Boa, boa. Então a gente tem que aprender a ser liderado para poder liderar também. Falando de empresários, se você não sabe liderar, você tem um problema. Se você não sabe ser liderado, você também tem um problema muito grande na tua vida, que é a estagnação, que é a falta de crescimento e possivelmente, né, falta de paz e falta de prosperidade. É isso aí. Bruno, gratidão pelo teu tempo, pela tua entrega. Obrigado. Foi muito especial estar aqui esse dia inteiro com você. Nasceu, Nossa, né? Mas falo, Deus prepara as coisas infinitamente melhores do que a gente pede, pensa. Preparou esse dia, eu ouvi muito ali você falando, né, com o pessoal durante o almoço. Para mim foi um privilégio, né? Nunca imaginei estar vivendo esse dia como está aqui hoje, num podcast ainda mais especial, que não estamos no estúdio, estamos aqui Aqui é o quê? Onde você faz o pagodinho com a turma, né? A gente distrai e desfruta da vida. Aqui é onde rola o pagodinho com a turma, mas para mim é um privilégio muito grande, eu, né, honro a Deus, glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse momento, porque Ele não conecta pessoas, Ele conecta propósitos e almas. Gratidão, Bruno. Gratidão, eu que agradeço. Parabéns por ter assistido até aqui. Já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, segue o Bruno lá, fala o insight que você pegou a partir daqui. Mas principalmente, o que é que você vai fazer? Pelo menos uma decisão, uma informação para você colocar em prática a partir de hoje. Algo que pode mudar completamente a tua história. Grande beijo e até o próximo podcast Liberdade Empresarial. Tchau, tchau.